Bom dia! Eu decidi gravar um vídeo para explicar, né, o que é exatamente o processo de autoconhecimento. E para isso eu vou usar essa carta do tarô, né? Tá espelhado aqui, mas é a carta da Torre, tá? E ela explica muito bem o que é esse processo. Eu dividi de uma forma geral o processo em 4 etapas, tá? Que normalmente a gente passa. Quando a gente não procura inicialmente o processo, não trabalha ele de forma guiada, orientada, né? Se a gente vai por conta própria inicialmente, normalmente costuma ser ter essa sequência, né? Mas claro, cada pessoa tem o seu processo individual e com cada pessoa acontece de uma forma, né? Mas essas características que eu vou citar normalmente costumam acontecer com todo mundo, tá? Bom, primeiro a carta da Torre, né? O que ela mostra? Ela traz, né, aqui a torre, né? Tá vendo aqui? Ela tá, né? A gente olha, tá desabando, né? Tá vendo que tá desabando aqui, tá caindo, né? Então o processo, né, de autoconhecimento, ele na verdade ele é isso aqui, né? A gente acha, né, teoricamente que é tudo muito bonito, colorido, né? Tudo muito pomposo, mas a realidade é que é uma desconstrução de tudo que a gente conhece, né? É o destruir, é o cair por terra das nossas crenças, a gente ressignificar nossos traumas, nossos bloqueios e ter um entendimento do que realmente é a vida e de como as coisas acontecem. E como que funciona normalmente essas etapas, né, do processo de autoconhecimento? Quando eu inicio no processo de autoconhecimento, né, vamos dizer assim, a espiritualidade, ela ficaria assim muito feliz, né? Então ela olha, fala assim: nossa, Leandra, tal, despertou, ela quer entender como é que ela vai fazer as coisas na vida dela, vai conduzir, ela quer entender o porquê de tudo que acontece, ela quer curar os traumas dela, ressignificar as crenças, ela quer o sucesso, ela quer mudar e quer dar um jeito, né? E isso é o que? Eu me conectar com o meu propósito de vida, tá? Quando isso acontece, quando eu me conecto com o meu propósito de vida, eu me alinho com a minha essência, com aquilo que eu preciso fazer nessa vida. Quando acontece esse alinhamento, as sincronicidades começam a aparecer. Então eu começo a ver horas iguais, eu começo a receber, vamos supor, a mesma mensagem. Eu leio às vezes no Instagram, aparece pra mim, de repente uma amiga minha me manda aquela mesma mensagem e eu tô ouvindo rádio, indo pro trabalho, ouço a mesma frase. E aquilo, sabe, repetições, né? Eu vejo, de repente eu começo a ver só a cor roxa. Vejo cor roxa, violeta, para tudo quanto é lugar. Aí a hora que eu me olho, eu tô com uma blusa roxa, eu vejo as pessoas no meu trabalho, tá todo mundo com roxo, né? E ninguém combinou de sair com a mesma cor, né? Então, são sincronicidades, que seria assim, teoricamente, coincidências que acontecem, mas que na verdade elas acontecem porque elas me mostram, né, que eu tô ali alinhada com o meu propósito, né, que é eu decidir, né, entender tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todo o poder que eu tenho aqui dentro e o que eu vou fazer com isso, né, o que eu vou fazer com esse poder na minha vida, para melhorar a minha vida, né. E aí eu começo a ter experiências assim, maravilhosas, né? Eu começo a ter sonhos diferentes, eu começo a ter experiências, vamos dizer, entre aspas, mágicas, né? Às vezes vem alguém que é mais sensitivo e fala: nossa, eu vi tal entidade assim, 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 te enviando luz, tal, né? E eu sonho com algum guia meu, com algum mestre meu, né? Sonho que às vezes ele está conversando comigo, se apresentando para mim, né? Então essas coisas assim, mais, entre aspas, místicas, né, começam a acontecer na minha vida, né? E aí, essa é a primeira etapa e de repente eu começo a entrar na segunda etapa. E aí eu começo a me sentir iluminada, né? Ai, nossa, eu sou especial porque eu tenho Iemanjá é minha guia, porque Yansan é minha guia, ela me escolheu e eu sou especial, porque eu vou ter a beleza de Oxum,
E aí eu começo assim, a achar que eu sou a preferida de Deus, né? Isso acontece com todo mundo, tá? Pode ficar tranquilo. E aí eu começo a falar para as pessoas: nossa, essa noite eu sonhei com o caboclo, essa noite eu sonhei com a minha avó que morreu, que ela estava me falando isso, me falando aquilo, falando quanto que eu sou especial, que eu vim com a missão de salvar as pessoas. E eu saio falando isso para as pessoas. Aí, beleza. Aí eu saio da segunda etapa, que é essa etapa da iluminação, começo a entrar na terceira etapa, tá? Meus guias olham assim e falam: gente, vamos lá, né? Vamos sentar que vai começar o show. Aí senta eles lá no sofá, né? Meus guias, meus mestres, meus guardiões, senta lá no sofá, pega pipoca e vai assistir o show acontecer, né? Aí, de repente, as sincronicidades na minha vida não param de acontecer. Tudo vira do avesso. Onde estava tudo lindo, tudo muito brilho, muita luz, muita conexão com o divino, começa a dar tudo errado, né? E eu começo a brigar no trabalho, no serviço. Aí meu pai e minha mãe começam a implicar comigo, meu marido começa a implicar, e eu começo a brigar com ele, começa aquele tanto de problema, né? E aí eu começo a... gente, mas cadê aquela conexão toda que eu tava? Cadê meus guias, não sei o que, né? E eles simplesmente somem do mapa. Eu acho que eles sumiram do mapa, né? Essa é a terceira etapa. E aí começa a vir à tona as sombras que tem aqui dentro de mim, tá? E o que são essas sombras? São traumas que eu tenho, tanto os que eu sei que eu tenho, quanto os que eu não sei que estão aqui dentro. Os bloqueios. Um exemplo de bloqueio, né? Eu quero ganhar dinheiro, mas eu simplesmente não consigo falar com as pessoas do meu trabalho, falar com as pessoas do produto que eu vendo. Isso é um bloqueio, né? Tem alguma coisa que está ali me travando, mas eu não sei o que é, né? E começa a vir à tona problemas que eu não tinha, achava que eu não tinha, mas começa a aparecer na minha vida. Eu começo a me incomodar com coisas que antes para mim não fazia sentido, tá? Isso tudo é o quê? São sombras que eu tinha dentro de mim que eu nem fazia ideia que eu tinha, tá? Ou aquelas que eu já sabia que eu tinha, aqueles problemas que eu tinha, mas que eu deixava de lado. Não, depois eu resolvo isso. Não, tá dando pra levar, eu vou levar assim mesmo. Começa a ficar insuportável, tá? E aí eu começo a chorar. Eu vou vendo muita coisa que tá dentro de mim, como diz, né, o lado escuro da força. Começa a ver isso. E fica muito difícil de eu encarar isso. Aí eu começo a chorar e desabo. Aí eu questiono Deus. Aí eu reclamo com meus guias. Falo: porque a culpa não sei quem. Porque cadê meu anjo da guarda que não me protegeu em tal situação? Cadê meu guia não sei tal que não tá me respondendo? Né? E aí eu começo a culpar o mundo inteiro dos meus problemas, né? E não só a espiritualidade, mas todas as pessoas que convivem comigo. Meu colega de trabalho, eu acho que ele tá querendo me puxar o tapete, né? Aquela pessoa da minha família que eu acho que fica me implicando, né? Acho que a culpa de todos os meus problemas é de todo mundo, né? Aí choro. Passo um bom tempo nisso. Aí, de repente, eu vejo que aquela choradeira toda, aquele questionamento todo não adiantou nada. Aí eu vou entrando no final dessa terceira etapa, tá? E aí eu tenho duas opções, tá? Eu me encontro numa bifurcação, tá? Porque eu tenho dois caminhos: fugir ou aceitar. Muitas vezes eu escolho fugir. Tem muitas pessoas que escolhem fugir, que quando chega nessa etapa, decidem fugir, tá? Fala assim: não, porque eu não vou mexer com isso mais, não. Porque esse negócio de espiritualidade, isso não existe, porque eu não tenho problema nenhum para resolver na minha vida, porque eu não preciso de terapia, porque eu não preciso trabalhar minha mediunidade, porque eu não preciso resolver nada, porque eu não tenho problema nenhum. Vou levar minha vida assim mesmo e tal. Isso aí é uma fuga, tá? Eu tô fugindo dos meus problemas, né? Aquilo que eu vi que eu precisava resolver na minha vida e que eu não consegui lidar com aquilo, eu não consegui aceitar aquilo, eu escolho fugir. Aí eu me afasto de tudo, continuo, me volto para minha vida, continuo vivendo a minha vidinha ali de boa, tranquila, colocando a culpa dos meus problemas nas pessoas e vou levando, empurrando com a barriga.
Aí, o que os mestres falam? Ok, beleza, você que sabe, o dia que você quiser, a gente tá aqui, tá? É só você chamar que a gente te ajuda. Beleza, as sincronicidades não voltam a acontecer, você continua levando a sua vida ali em banho-maria, igual você estava levando, nada muda, nada melhora e você continua. Quando a sua vida continua do mesmo jeito, é muito bom, porque na maioria das vezes é só ladeira abaixo, tá? Daí para pior, porque quanto mais você nega os problemas que você tem, quanto mais você rejeita aquelas sombras, aquelas dores que tá dentro de você, pior fica, tá? Ok, beleza. Aí vamos supor que você não escolheu fugir. Você fala, não, tá aqui, eu preciso resolver, então beleza, vamos ver, o que eu preciso resolver? Aí você entra num estado de aceitação, ou seja, você entendeu que você tem um problema e que você precisa resolver aquele problema, ou aqueles problemas, né? Porque não é só um. Aí você entra na quarta etapa, tá? Aí os seus mestres, seus guias que estavam lá no sofá assistindo o showzinho todo, eles falam, ah, bom, agora sim, agora ela vai querer. Vamos lá então, vamos trabalhar. Aí eles levantam do sofá e começam a se conectar com você de uma maneira mais clara novamente. E vem uma questão importante. Se você não fizer perguntas, não vai ter respostas. Se você não pedir ajuda, não procurar ajuda, não vai vir ajuda, tá? Porque seus guias, seus mestres, seus mentores não podem interferir na sua vida. Eles não podem interferir no seu livre-arbítrio. Então, eles só podem te auxiliar, te ajudar, promover uma cura ou mostrar uma solução, mostrar um caminho, colocar pessoas na sua vida se você pedir. Se você falar que você quer isso, entendeu? Às vezes pensa assim, ah, mas é óbvio que eu quero, quem quer ficar com problema? Não, é óbvio que você quer, mas você pediu para melhorar de vida? Você quer melhorar de vida? Você pediu isso para Deus, para a espiritualidade, para o anjo que você tem, seu anjo da guarda, ou seu santo de devoção? Você pediu isso? Você pediu ajuda? Se você não pedir, não falar que quer, tá? Não vai vir, porque Deus te deu o livre-arbítrio, tá? Como é que Ele te dá o livre-arbítrio e vai lá e interfere, entendeu? Claro que esse livre-arbítrio, assim, estudando, né, numa amplitude de variáveis, né, estudando mais profundamente como as leis da vida e como funciona o processo, esse livre-arbítrio ele é até certo ponto limitado, mas isso é um assunto para uma outra conversa, tá? Mas falando do processo de autoconhecimento, você tem seu livre-arbítrio, então se você não pedir, você não vai receber. Se você não perguntar, não vai ter resposta, tá? Mas a partir do momento que você faz uma pergunta, essa resposta ela vai vir. A questão nesse ponto é o quê? Você está aberto para ouvir a resposta? Você aceita a resposta que vai vir? Ou você quer que a resposta seja daquele jeito que vai fazer bem para você, que vai soar bem nos seus ouvidos, que não vai te incomodar? Entendeu? Porque a resposta ela não vai vir do jeito que a gente quer. Ela vai vir do jeito que precisa ser, tá? Ela vai... Quando a gente pede uma ajuda para a espiritualidade, ela vai vir da forma que precisa ser, não da forma que é mais confortável para a gente, tá? Mas a partir do momento que você se propõe a fazer a sua parte, que é se esforçar para olhar, entender, curar seus traumas, ressignificar suas crenças, tudo começa a melhorar na sua vida. As portas começam a se abrir, as pessoas certas vão aparecendo na sua vida, as soluções vão vindo, tá? A espiritualidade, Deus, o universo vai disponibilizando as oportunidades. A questão é, eles abriram a porta, mas você vai querer atravessar? Você vai sair daí, você vai levantar do sofá, vai começar a andar e atravessar a porta com as suas próprias pernas? Ou você vai esperar que a sua cigana vai lá te carregar no colo e atravessar a porta para você? O que é que você está esperando, tá? Então, resumindo, a grosso modo, né, de uma forma bem informal e bem generalizada, o processo de autoconhecimento é isso, tá? É todo esse passo a passo, todas essas etapas que a gente vai passando, tá? E no meio disso tudo tem muita coisa,
tem muitas variáveis, tem muita coisa interferindo, influenciando, né? A gente precisa saber o que é a nossa essência falando, o que é a intuição, o que é Deus, os guias, e o que é o nosso ego, o que é a vaidade, o que é o medo, o que é a insegurança, o que é uma raiva, o que é uma vingança, tá? E a gente precisa separar as coisas para saber discernir exatamente quem a gente está ouvindo, entendeu? Se aquilo que está gritando aqui na nossa vida, no nosso ouvido, se é o nosso mentor, o nosso guia espiritual, se é Deus, ou se é o nosso medo de fazer alguma coisa e passar vergonha, o nosso medo de fazer alguma coisa e se decepcionar, se machucar de novo com alguma coisa, tá? Mas todos esses detalhes, né, à medida que você passa a se comprometer com o seu próprio processo, todos esses detalhes vão sendo orientados pelos seus guias, os seus mestres que estão ali, entendeu? A questão é se você vai se comprometer com o seu processo ou não, certo? Deixa aqui suas dúvidas, tá? Nos comentários e a gente vai conversando, tá? Se você quiser deixar também sugestões para outros temas de outros vídeos, é muito bem-vindo, tá bom? Beijo!